No mercado financeiro, nós adotamos como modelos para se identificar se uma carteira está indo bem ou mal, se ela está performando bem ou mal, os chamados benchmarks, os índices de referência que nós adotamos para fins comparativos. O objetivo de quase todos os investidores é superar esse benchmark, esse índice de referência, exceto se esse investidor for completamente passivo, ou seja, um investidor que não pretende superar um benchmark, mas apenas acompanhá-lo ou se aproximar da performance desse benchmark. No caso, a famosa gestão passiva, quando você se utiliza, por exemplo, de ETFs passivos para se expor. Por exemplo, quero ter a performance do S&P 500 e nada mais. Para mim já é suficiente, basta que eu compre um ETF que replica a performance do S&P 500 ou se aproxima disso, como é o caso do IVV, no caso de ETF norte-americano, ou IVVB11 de ETF brasileiro que replica a performance do IVV, que replica a performance do S&P 500. E para isso você paga uma taxa de administração, afinal de contas você está comprando cotas de um fundo. Mas há a gestão ativa, que é o stock picking, em que buscamos superar benchmarks. Fundos de investimento também são avaliados dessa forma. O fundo de investimento tem como alvo superar um benchmark, por exemplo, IPCA mais 6, CDI, CDI mais 2 e assim sucessivamente. Inclusive, a superação do benchmark é o fato gerador da taxa de performance nos fundos de investimento que cobram essas taxas. Acontece que a grande maioria dos índices que nós adotamos para avaliar a performance de uma carteira, até mesmo a nossa carteira, esses índices, quase nenhum deles é capaz de superar com consistência o índice IMA da Anbima, e explicarei o porquê. Primeiro, tratarei aqui dos principais índices de referência, mostrarei a sua performance e, finalmente, dos índices IMA da Anbima e por que eles são tão poderosos. Mas antes de continuar, eu preciso te dar um recado importante. Eu farei um evento online e gratuito em breve, trazendo um aulão de como avaliar empresas e como você deve montar uma boa carteira de investimentos. Mas para ter acesso a esse aulão, você precisa ingressar em um grupo de WhatsApp fechado que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É um grupo da Mirai Investing e você precisa estar lá dentro para participar desse evento online gratuito que acontecerá em breve. Portanto, não perca essa oportunidade, porque eu vou trazer uma aula que eu não trouxe em nenhum outro momento aqui no canal. Então, já clica aqui embaixo, pause o vídeo, clica aqui embaixo, solicita a entrada no grupo de WhatsApp que nós iremos autorizar na sequência. Muito bem, nós sabemos que no mercado financeiro, os principais índices de preços ou benchmarks adotados para se avaliar a performance de uma carteira é o IPCA, é o CDI, a própria taxa Selic, o Ibovespa no mercado de ações, o IDIV quando estamos tratando de carteiras de dividendos, S&P 500 aí fica um pouco difícil porque estamos tratando aqui de mercado norte-americano e também o IFIX, que é uma carteira teórica de fundos imobiliários. E há outros aqui também, mas vamos nos ater a esses principais e finalmente trazer o índice mais difícil de todos de ser batido, que são os índices Anbima. Primeiro, vamos recapitular aqui do que se trata o Ibovespa. Ele é o índice mais antigo de mercado, já tem 50 anos, e ele reúne uma carteira teórica de ações brasileiras. Mas quais ações estão nesse índice? Primeiro, que esse índice não admite penny stocks, então ações que estão com uma cotação inferior a R$ 1 não estão no Ibovespa. Então, Oi e Casas Bahia não estão nessa carteira. O IRB, por exemplo, chegou a ser cotado abaixo de R$ 1, mas fez um grupamento para voltar a poder eventualmente ingressar no Ibovespa em algum momento. Porque veja, as ações que estão no Ibovespa, elas possuem um maior grau de atratividade, principalmente para o investidor estrangeiro, porque o capital estrangeiro ele vai buscar as ações mais líquidas da Bolsa de Valores brasileira. E é justamente essa a ideia do Ibovespa, reunir os ativos mais negociados. Veja quais são os critérios de seleção do Ibovespa. Estar entre os ativos que representam 85% em ordem decrescente de índice de negociabilidade. Então veja, aqui trata de índice de negociabilidade. 95% de presença em pregão, não ser penny stock. A ideia é essa. E acaba que sendo um índice concentrado, se você comparar com o S&P 500, que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ao passo que,
o Ibovespa, que é o índice Bovespa, ele reúne pouco mais de 60 ações. Portanto, um índice bastante concentrado, é um índice ponderado pela liquidez, então o peso que uma ação tem no índice é de acordo com a sua liquidez, por isso que Petrobras e Vale possuem alta representatividade nesse índice. A Vale, por exemplo, de forma isolada, representa 14,57% do Ibovespa nesse momento. Petrobras são as duas classes de ações. Você tem 7,83% das preferenciais, mais 4,81% das ordinárias. Portanto, Petrobras representa aí quase 13% no total do Ibovespa. E o que acaba acontecendo na prática? Como Petrobras e Vale são empresas de commodities, ou seja, que basicamente exploram e vendem produtos sem valor agregado, teoricamente o mesmo petróleo que é explorado no Brasil é o mesmo que é explorado no Oriente Médio, ou no caso da Vale, teoricamente, só teoricamente, porque existe diferença de nível de qualidade, mas na prática esses ativos são negociados com preços uniformes nas bolsas mundiais. Mas teoricamente o minério de ferro extraído pela Vale seria o mesmo extraído na Austrália, por exemplo, pela Rio Tinto. Esse é o grande ponto. E aí você vai perceber o seguinte, como as commodities são muito cíclicas, dependem muito da oferta e da demanda em determinado momento por aquele produto, essas empresas acabam sendo muito cíclicas, tanto em cotações quanto em resultados, principalmente em resultado. Diante disso, o Ibovespa acaba sendo um índice muito volátil e que, exceto em momentos de grande expansão monetária no mundo, de grande boom de commodities, acabam não performando muito bem. E é por isso que o Ibovespa é um índice relativamente fácil de ser superado através do stock picking, da gestão ativa da seleção individual de ativos. De tal modo que você utilizar o Ibovespa para comparar a performance de uma carteira não é algo muito inteligente, porque o Ibovespa, em janelas de tempo que você pega após a implantação do Plano Real, acaba perdendo do CDI, que é o principal índice da renda fixa, de tal modo que o Ibovespa deve ser um índice que você deve isolar de fins comparativos. Afinal de contas, ele tem muita concentração em commodities, é muito volátil e na média, historicamente, desde a implantação do Plano Real, vem perdendo para a renda fixa, dando a impressão para o investidor que está começando de que não vale a pena se expor em ações, porque o Ibovespa, que deveria adicionar prêmio de risco, porque afinal de contas você está se expondo ao mercado acionário, ele não adiciona na prática, porque perde ou perdeu da renda fixa. Então esqueça o Ibovespa para fins comparativos de uma carteira ou para você avaliar se de fato vale ou não a pena se expor ao mercado de ações. Por outro lado, nós temos o índice dividendos da B3. Esse sim é um índice mais interessante, mais direcionado para empresas pagadoras de dividendos, aquelas empresas que melhor remuneraram historicamente nos últimos 36 meses, no caso, os seus acionistas. Veja qual é o objetivo do indicador: ser o indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração aos investidores. Então esse é o grande ponto. E, considerando que empresas pagadoras de dividendos tendem a ser menos cíclicas, tendem a ser mais resilientes, por isso conseguem remunerar melhor e com mais consistência os seus investidores com proventos, esse índice acaba excluindo todo esse grande peso que Petrobras e Vale acabam tendo no Ibovespa. Tanto assim que Vale, no IDIV, só tem uma representatividade de 4,99. Muda muito no Ibovespa, mais de 14%. Veja a diferença. E Petrobras tem uma representatividade hoje que acaba sendo bem alta, 5,72 mais 5,12. Ainda assim menor do que a representatividade no Ibovespa. É que Petrobras, nos últimos anos, tem pagado muitos dividendos, mas no geral isso não acontece. Então você tem menores efeitos de ações de commodities no IDIV e, teoricamente, você tem mais foco aqui em empresas mais resilientes aos ciclos econômicos. Então esse é um indicador de mercado, um benchmark mais adequado para a utilização para fins comparativos. E ainda você tem o IFIX, aqui com fundos imobiliários. O IFIX acaba sendo o índice mais amplo de todos, porque ele reúne mais de 100 fundos imobiliários, e aí esse índice sim é adequado para avaliar o desempenho de uma carteira de fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários possuem menor desvio padrão, menor volatilidade, de tal modo que se você reúne uma grande quantidade de fundos imobiliários que, na média, não destoam tanto entre si em termos de volatilidade, isso faz com que esse índice de fato seja um excelente indicador de desempenho teórico
do mercado de fundos imobiliários. Por isso ele é mais adequado ainda para comparativo, mas no caso de fundos imobiliários. Nós temos ainda o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice é um indicador de inflação e é utilizado pelo Banco Central para a definição de metas de inflação, porque o governo tem uma meta de quanto ele vai inflacionar o seu dinheiro. E essa meta, atualmente, é de 3,25% e deve chegar a 3%. Essa é a projeção que nós vemos no relatório Focus. E é o que o Conselho Monetário Nacional definiu, porque quem define as metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional e quem tenta executar é o Banco Central, através da política monetária, através das taxas de juros. E o IPCA é muito adotado como parâmetro para se verificar se você pelo menos superou a inflação. E quando você olha para fundos de investimento, principalmente fundos de investimento imobiliário, esse índice é utilizado para verificar qual a remuneração alvo daquele fundo, ou qual a remuneração média daquela carteira de CRIs ou de CRAS, um FIAGRO, daquele fundo. Então você tem uma carteira que rende IPCA mais 7%, ou seja, na média, aquela carteira de dívidas deve render IPCA mais 7% ao ano. Por quê? Porque na média, a remuneração atrelada a esses títulos de dívida é o IPCA mais uma taxa pré-fixada. O IPCA é uma remuneração variável, porque a inflação é variável, mas ele vem em conjunto com uma taxa pré-fixada. E o IPCA, para quem não sabe, ele é calculado pelo IBGE e o cálculo leva em conta os rendimentos das famílias que detêm ali uma renda entre 1 a 40 salários mínimos. Então esse é o círculo de avaliação do IPCA. Essa é a abrangência. Famílias que possuem rendimentos entre 1 a 40 salários mínimos. Veja que isso gera distorções, porque o padrão de vida, o padrão de consumo de uma família que tem apenas um salário mínimo e outra de 40 salários mínimos é bastante distoante. Por isso que é um índice que deve ser sim questionado. De todo modo, ele é o índice oficial de inflação. E veja que no Brasil, se pegarmos aqui a série histórica, desde 1995, pós a implantação do Plano Real, esse índice sempre foi muito elevado. Começou com quase 22,5% e foi decrescendo por conta da política de altas taxas de juros praticadas pelo Banco Central naquele momento. Em dezembro fechou a 5,79 e nesse momento está em 5,19. O governo espera arrefecer isso aqui, aproximar para 4%, por exemplo. Acho bastante difícil, principalmente pela pressão inflacionária decorrente da alta no preço do petróleo. De todo modo, colocando essa discussão inflacionária de lado, é importante apenas você olhar aqui o que detém maior representatividade no IPCA. Veja que, de acordo com o peso atual de cada item das famílias, nós temos que a alimentação e bebidas representa quase 19%, como deveria ser. Habitação 15%, transportes 20%, saúde 13%, despesas pessoais 10%, educação quase 6%, comunicação 6 também. Essa aqui é a tabela de ponderação dos pesos que cada item, cada despesa tem de peso nas famílias, no orçamento familiar. Então veja por que o petróleo subindo impacta muito a inflação. Porque atinge aqui, na parte de transportes, um petróleo alto encarece o transporte, logo aumenta sobremaneira o IPCA. E ainda temos o famoso CDI, que é o certificado de depósito interbancário. Alguns chamam de depósito interfinanceiro. De todo modo, basicamente o CDI é um contrato firmado entre instituições financeiras para que nenhuma delas feche um dia com saldo negativo. É uma maneira de tornar o sistema financeiro nacional mais sólido. Então é uma taxa praticada entre empréstimos interbancários, entre bancos. Dito isso, basta que você entenda que atualmente o CDI ele tem rendido 0,10% ao ano abaixo da taxa Selic. Então, se a taxa Selic estiver a 13%, o CDI, teoricamente, deve render 12,9%, 0,10 abaixo da taxa Selic. Essa é a ideia. E, como eu já antecipei para vocês, é muito difícil bater o CDI. Ele é um benchmark importante aqui no Brasil. Lembrando que não é nada fácil também você conseguir mesmo na renda fixa 100% CDI. Por quê? Porque você até consegue, só que o imposto de renda que você paga, que tem uma tabela regressiva. Então, para que você efetivamente tenha a performance do CDI numa carteira, você precisaria conseguir pelo menos 120 ou até mais que isso, 130% de CDI. E aí fica difícil, porque você precisaria de um título, por exemplo, LCI ou LCA, que renda pelo menos 100% de CDI, ou um CDB que renda mais de 120% de CDI, em que você permanece com o título por mais de 2 anos para ter ali a aplicação do imposto de renda de apenas 15%.
De todo modo, o CDI é difícil de ser superado e Bovespa não conseguiu. Vamos pegar aqui um prazo de 10 anos, desde outubro de 2013. Ibovespa, CDI, IPCA foi superado, deve ser superado, do contrário seu dinheiro está perdendo valor no tempo, e DIV e FIX. Apenas eles. Qual foi o resultado? Ibovespa 116%, CDI 140%, IPCA 78%, então pelo menos investir no Ibovespa fez você ganhar da inflação. A inflação oficial, lembrando que tem esse problema de ser uma cesta de preços que envolve consumo de famílias entre 1 e 40 salários mínimos, mesmo assim, é isso que você tem de dado oficial, e FIX 125% e DIV 124%. Basicamente páreos ali, FIX e DIV, só denotando que a estratégia de dividendos acaba tendo um retorno muito próximo, já que fundos imobiliários são para dividendos e DIV também, e que eles superam simplesmente uma carteira teórica de ações ali, de acordo com os critérios do Ibovespa. Mas o CDI não foi superado nesse prazo de 10 anos. Então você poderia pensar no primeiro momento que o grande desafio do investidor é superar o CDI, mas na verdade não, porque o CDI também não é tão difícil assim de ser superado, desde que você escolha bem uma carteira de ativos. Eu sei que pode parecer absurdo o que eu estou dizendo, mas de fato é assim. Não fosse assim, não faria sequer o menor sentido alguém abrir uma empresa, alguém tomar algum risco. Afinal de contas, sem risco, baseando-se na taxa livre de risco, você superaria todas as rentabilidades possíveis no mercado de risco. Isso não acontece. Mas na média, de acordo com esses indicadores, nos últimos 10 anos, o CDI se superou. Até porque tivemos ciclos de taxas de juros ali muito elevados aí nos últimos anos. Mas acima do CDI existe um índice que aí sim é um grande problema de ser superado. E ele basicamente vai ter uma performance de IPCA mais 6%. E vou te mostrar o porquê. E esse índice já antecipei para vocês. É o índice da Ambima, o IMA. Mas aqui, voltado para o IMAB. Mas o que é o índice de mercado Ambima? É uma referência para investimentos em renda fixa. Então é um índice de renda fixa. O IMA é formado por uma carteira de títulos públicos semelhante à que compõe a dívida pública interna brasileira. Então é uma carteira, o IMA, voltada para a renda fixa, que reúne títulos públicos federais. Reflete a dívida pública brasileira, tenta se aproximar disso. Então veja o que reforça a Ambima. Isso significa que o indicador apresenta os mesmos papéis, na mesma proporção, da dívida pública brasileira. Esse seria o IMA geral. E aí você tem as subdivisões. Eu quero pegar essa família aqui de índices, os índices IMAB. Por quê? Vamos diretamente a uma definição do IMAB, que está aqui. Formado por títulos públicos indexados à inflação, medida pelo IPCA. Então veja, como componente de remuneração desse índice, nós temos o IPCA. Ou seja, estamos falando aqui do Tesouro IPCA+, a NTNB principal, ou até mesmo a NTNB com juros semestrais, e aqui você tem várias subdivisões. Por exemplo, IMAB5, que reúne Tesouro IPCA, mas com vencimento de até 5 anos. IMAB5+, com vencimento igual ou acima de 5 anos. Você precisa apenas entender o IMAB, reúne uma carteira de títulos públicos federais atrelados ao IPCA, Tesouro IPCA. E aqui dentro do site do Tesouro Direto, nós temos aqui o Tesouro IPCA, que hoje o que você vai conseguir no Tesouro IPCA mais longo, que é o 2045 sem juros semestrais? Você vai conseguir o IPCA mais 5,91%. Inclusive no curto prazo chegou a mais de 6%, aí voltou agora para 5,91%. O de prazo mais curto, IPCA mais 5,6%. E aí, vamos comparar aqui a performance de um fundo. Vou pegar aqui um fundo de previdência da Ibiúna, que é uma boa gestora. O Ibiúna, Prev e Catu, que é um fundo de previdência. Eu vou pegar aqui período total, ou seja, a gente vai pegar aqui desde outubro de 2013, 10 anos. A rentabilidade desse fundo foi de 183,88%. O alvo dele é o CDI, por isso que já está o CDI aqui. E veja, ele ganhou do CDI. Então foi um fundo que performou bem. Fez 183% contra 140% CDI. Mas aí é que tá. E quanto ao IMAB? Vamos pegar o IMAB aqui no mesmo período. IMAB. Em relação ao IMAB, teve uma rentabilidade aqui de 203%. 203%. Ou seja, bateu até mesmo esse fundo da Ibiúna. Então veja que nem mesmo esse fundo conseguiu superar a performance do IMAB. Por isso, seu grande alvo deve ser o IMAB. E veja qual foi a taxa anual aqui praticada. Porque veja, em 10 anos, tivemos aqui aproximadamente 200%. Vamos arredondar para 200%. Se nós utilizarmos aqui a fórmula da taxa de equivalência, a taxa equivalente, chegamos ao seguinte: em 1 mais 200%, que eu vou elevar ao período que eu quero,
Qual o período que eu quero? De 1 ano. Qual o período que eu tenho? De 10 anos. Menos 1 para tirar da fatoração. Cheguei a 11,61% de performance histórica. Basicamente o famoso IPCA mais 6%. 6% de IPCA, 6% de rentabilidade. Então veja que conseguir 12% ao ano com consistência não é nada fácil, já que nem mesmo um fundo da Ibiúna conseguiu isso, tampouco o CDI, tampouco o Ibovespa. Nós vimos que o Ibovespa perdeu do CDI, ou o IDIV, ou mesmo o IFIX não conseguiram superar. E por que a gente chega aqui a quase 12% ao ano de taxa composta? Porque aqui na série histórica do IPCA, da nossa inflação, nós tivemos inflação que chegou a ter 12,53%, 22%, 10,67%. Se você tirar uma média aritmética de todos esses dados, você chega a algo próximo de 6%. E aí, um título público Tesouro IPCA+, que está dentro do índice IMAB da Anbima, se você pega IPCA que é 6 e essa taxa que é 5,6, você chega ali a 11, 11,6 ou até 12, a depender da hipótese. Há algumas hipóteses em que você tem IPCA mais 6 aqui disponíveis no mercado. E aqui seria inclusive uma taxa que provavelmente deve performar melhor ainda se o IPCA continuar descontrolado. E eu mostrei para vocês qual foi o IPCA dos últimos 12 meses, 5,19%. Você acha que o Brasil é capaz de reduzir ainda mais essa inflação com consistência? No curto prazo é uma coisa, mas e com consistência? Então esse é o grande ponto. Esse é o grande índice a ser superado pelo investidor. E a grande solução para isso é ter uma carteira diversificada em que na parte de renda fixa você tem esses títulos públicos federais ou títulos privados que rendam pelo menos IPCA mais 6 e na parte de renda variável fazer um belo do stock picking, com muita cautela, com muito cuidado, selecionando bem, observando o preço teto, comprando bons ativos, e aí sim você vai conseguir superar. É assim que você vai conseguir superar esse difícil IMAB. E de novo, não deixa de entrar aqui no grupo que vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, senão você pode perder esse evento online gratuito, que vai ser uma grande aula que eu não produzi ainda no YouTube. Até o próximo vídeo.